Boa noite. Estamos iniciando a nossa transmissão nesta noite de terça, dia 28 de abril de 2020, momento que estaríamos iniciando o nosso culto de oração e estudo bíblico aqui na Igreja Batista Nova Esperança em Piuí. Mais uma semana, ainda no isolamento. Nós estamos aqui pela internet, no grupo do Facebook da nossa igreja, para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, para nos alimentarmos da palavra e encontrarmos forças para continuar servindo ao Senhor, mesmo longe dos outros, mesmo impedidos ainda de nos reunirmos, de congregarmos, de estarmos juntos como igreja. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão. E nestes primeiros momentos, como temos feito, nós damos um tempo para que as pessoas possam chegar, os amigos e também os irmãos da igreja, para ouvirem a pregação da palavra, para participarem juntos aqui deste momento de meditação na palavra de Deus. Então, boa noite a todos, boa noite, mãe, dona Fátima, né? Dona Miriam, todos que estão chegando aí para participar conosco desta noite de meditação na palavra. Nas terças, no livro de 1 Pedro. Então, você que já está aqui, quiser, pode abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Nós chegamos ao capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro e nós vamos meditar nos 3 primeiros versículos. Débora já está ali assistindo, compartilhando com os irmãos. Então vamos apenas aguardar um pouquinho até que mais pessoas cheguem. Você pode compartilhar, convidar pessoas para assistirem, fique à vontade, tá bom? E nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos falar hoje sobre o crescimento na salvação, o crescendo na salvação. Este vai ser o nosso tema desta noite. 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 3. 1 Pedro 2, do versículo 1 até o versículo 3. Só mais um minuto, aguardar até que mais irmãos cheguem aqui para participar conosco. Muito bem, vamos dar início então à nossa mensagem. Vamos pedir que o Senhor fale conosco e abra o nosso coração, o nosso entendimento para ouvirmos e praticarmos a sua palavra. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, e logo em seguida estarei orando, pedindo a direção do Senhor para as nossas vidas. 1 Pedro 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, pedir que Deus abra o nosso entendimento e logo em seguida vamos meditar então nestes 3 versículos de 1 Pedro capítulo 2. Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, humildemente nós chegamos na presença do Senhor para agradecer por todo o teu amor, pela salvação que nos deu em Cristo, pela tua bondade e pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós. A unidade de estarmos juntos para ouvir a tua palavra, e eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão agora me ouvindo, ó Deus, e que estarão durante esses minutos meditando na palavra do Senhor. Por favor, abra a nossa coração. Nós precisamos, ó Deus, nos alimentar da tua palavra, ouvir a tua voz. Precisamos de força, precisamos de fé, precisamos da tua direção, da tua exortação, do teu consolo. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor sabe o que cada um tem passado, as lutas, as dificuldades, as aflições. O Senhor sabe a situação em que nosso país e o nosso mundo se encontram. O
O Senhor é o Deus soberano, e o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor da igreja. Por favor, cuida de nós. Que o Espírito Santo, ó Deus, ilumine nossas mentes e nos dê a compreensão da Tua palavra. Ajude-nos a crescer na fé. Ajude-nos a crescer em nossa salvação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Crescendo na salvação. É o nosso tema desta noite, baseado nos 3 primeiros versículos aqui do capítulo 2 de 2 Pedro. E quando nós falamos de crescimento, nós sabemos que existem algumas pessoas que não crescem direito. Algumas crianças que não se desenvolvem corretamente como deveria ser. E quando não há o crescimento normal, o desenvolvimento normal de uma criança, de uma pessoa, isso indica uma doença ou alguma anormalidade natural de crescimento, de desenvolvimento do ser humano. Isso nos preocupa, de cuidados especiais. O natural é que toda criança vá crescendo, vá se desenvolvendo, e quando não há este crescimento, então alguma coisa não está certa, não está correta. A pessoa precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa amadurecer. Quando nós tratamos da vida cristã, é a mesma coisa, é a mesma verdade. Todo crente, todo cristão, toda pessoa que coloca sua fé em Jesus Cristo, ela nasce de novo. É o que a Bíblia diz, é o que nós lemos em João capítulo 3. Foi a lição que Jesus passou para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Então, quando alguém nasce de novo, ou seja, quando a pessoa coloca sua fé em Cristo, a partir dali ela precisa se desenvolver. Ela é um bebê na fé, uma criança recém-nascida, uma nova criatura. Mas aí precisa ir dando os passos e se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. Quando não há crescimento espiritual, quando não há o desenvolvimento na salvação, indica um problema na vida do salvo, indica um problema na vida do cristão. E é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que Pedro está falando aqui para os irmãos a quem ele escreveu, que nós precisamos crescer em nossa salvação. Precisamos desenvolver a nossa salvação, amadurecer. Este é o desejo de Pedro. O crente precisa crescer na fé, precisa amadurecer, se desenvolver na salvação, precisa dia a dia estar mais parecido com o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Entenda, amados, a salvação é a coisa mais preciosa na vida de uma pessoa. Quando alguém se arrepende do pecado e crê em Jesus como Salvador, é o momento mais importante na vida de uma pessoa. Ali há o perdão. E isso é maravilhoso. Mas não pode parar ali. Ali é só o primeiro passo. Começa agora uma nova vida. E essa vida implica em crescimento, em desenvolvimento, em amadurecimento. Já pensou um bebezinho que nasce e fica bebê a vida inteira? Não. O bebezinho é lindo, é especial, é gostoso, é maravilhoso. Mas a gente quer que aquele bebezinho vá se desenvolvendo e se torne uma criancinha, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Na vida cristã é a mesma coisa. Não adianta a pessoa aceitou Jesus, confiou em Cristo, foi salva pela graça de Deus e agora como um bebê na fé, não cresce, não melhora, não amadurece, não se desenvolve. Algo está errado. Tem que crescer. A salvação é para ser desenvolvida. O crente precisa amadurecer. Nós não podemos ficar parados na fé. Não podemos ficar estagnados. Não podemos ficar do mesmo jeito que estávamos quando conhecemos Jesus como Salvador. Infelizmente, alguns até pioram. Alguns começam a se desenvolver, depois para e fica parado. Alguns nem crescem nada. E outros começam a se desenvolver e depois vão piorando, vão regredindo. Quando algo assim acontece na vida de uma pessoa, está indicando um problema sério. Indica que há pecado, que há algo que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido. A lição que Pedro nos dá, no versículo 2, é que nós precisamos crescer na salvação. Se você é salvo por Cristo Jesus, se você já foi remido do sangue do Cordeiro, se você já colocou sua fé em Cristo, já nasceu de novo, você precisa crescer. Nós, como crentes, como filhos de Deus, precisamos crescer em nossa salvação. E para crescer na nossa salvação, primeiramente, nós precisamos deixar de lado os pecados do nosso coração. Olhem comigo mais uma vez o versículo 1.
de 1 Pedro capítulo 2. O versículo 1 ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Então, até aqui. Então, ele fala para a gente se despojar de alguns pecados. Se despojar de certas atitudes erradas, pecaminosas, contrárias a Deus e prejudiciais que temos em nossa vida, nós temos que tirá-las de nossas vidas. Despojar significa isso: abandonar, tirar, arrancar, jogar para fora, tirar completamente da nossa vida. É isso que precisamos fazer em relação ao pecado, aos pecados do nosso coração. Pedro ele dá uma lista aqui de alguns pecados que são mais sutis. E quando a gente pergunta o que é pecado, seja para criança ou para o adulto, já pensa matar, roubar, se prostituir e essas coisas grandes e marcantes. Pedro ele vai mais a fundo e ele trata de pecados do coração. Aqueles que ocupam o nosso pensamento e de modo geral não são visíveis, até que se manifestem. Entenda que todo pecado, mesmo os menores, mais íntimos, aqueles que estão lá no fundo do coração, se não forem tratados, se não houver arrependimento e confissão, uma hora eles vão se manifestar. E aí trarão dor, consequência e sofrimento. Então Pedro dá uma lista bem clara, ele cita por nomes os pecados fortes que nós devemos tirar da nossa vida, da nossa família, das nossas igrejas. Estes pecados impedem o nosso crescimento. Entendam isso, amados. Para crescer na salvação, temos que tirar da nossa vida esses pecados porque eles impedem o nosso crescimento espiritual. E o primeiro da lista é a maldade. A maldade. Depende da versão da Bíblia. A ideia aqui é tirar do nosso coração todo o desejo para o mal. Não querer o mal para o próximo. Não buscar o mal de ninguém. Isso pode ser manifestado em rixas, rivalidades, discussões, brigas, e aquele desejo para o mal sem pensar nas terríveis consequências. Aquela palavra maldita, né? Tomara que a pessoa morra, eu não gosto daquela pessoa, tomara que ele sofra. Esse tipo de atitude não pode fazer parte de uma pessoa que nasceu de novo, de alguém que é filho de Deus e que precisa crescer na sua fé, desenvolver a sua salvação. Então tirar toda a maldade do coração. Para um ímpio, para um incrédulo, isso é normal, as pessoas vivem na maldade. Mas como salvos pela graça de Deus, temos que tirar da nossa vida toda a maldade, toda a malícia, ou seja, todo o desejo para o mal. Pedro também fala do dolo ou engano. Isso significa mentira. Nós não devemos falar mentiras ou não devemos faltar com a verdade. O dolo, ele se manifesta normalmente na pessoa que planeja mentir com antecedência. Às vezes a pessoa mente de sopetão, né? Aconteceu uma coisa e ele tenta inventar uma mentira para se livrar. Mas o dolo é mais além. Trata-se daquele plano da mentira, uma estratégia. Eu vou mentir, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. A pessoa disfarça para tentar enganar os outros, para conseguir algo que quer. E isso acontece, infelizmente, em muitas pessoas que entram nas igrejas e se portam como crentes, mas são falsos crentes. Fingem ser algo, às vezes até querem ser algo, mas não são, não nasceram de novo. Não são novas criaturas, não são filhos de Deus. Ou alguns que são maus mesmo e mentem para alcançar certos objetivos. Eu cito 2 casos que eu conheci, que eu vi, né, presenciei, eu soube. Um homem que se declarava pastor, com doutrina, pastor, e ele enganou um missionário que estava fundando uma igreja, porque ele queria aquela igreja para ele. Então ele fingiu ser uma coisa na presença do missionário. Quando o missionário foi embora e deixou a igreja na mão dele, ele enganou todo mundo, deturpou, mudou as doutrinas, mudou a igreja por causa dos seus interesses pessoais. E uma outra história ainda pior, de uma pessoa que fingia ser crente, e ele entrava nas igrejas, se declarava cristão, né? E ia procurar esposas. Isso no plural. Ele ia numa cidade e chegava numa igreja, procurava uma esposa, convencia a jovem e casava. Pegava todas as coisas, o dinheiro e ia embora, fugia para outra cidade.
Na outra cidade, ele procurava uma outra igreja, vinha com toda aquela lábia, aquela mentira, e fazia isso de novo, casava de novo, né, pegava o dinheiro. É algo absurdo, exagerado, mas para mostrar o que reflete o dolo no coração. A mentira, o engano, a pessoa não tem escrúpulos. A pessoa não mede as consequências, não se importa com ninguém, só quer os seus objetivos. Irmãos, a mentira é algo terrível, porque nós podemos nos enganar e por um tempo enganar mais. Então, se nós nascemos de novo e queremos crescer na salvação, temos que tirar a mentira da nossa vida. Arrancar completamente todo tipo de mentira, porque isso não faz parte do crescimento, isso impede o nosso crescimento espiritual. Outro pecado que Pedro lista, está bem ligado com o dolo, é a hipocrisia, ou o fingimento. Isso se trata da falsidade, de não ser o que somos de verdade, ter duas caras, de ter interesses egoístas e pecaminosos em atos supostamente bondosos e espirituais, piedosos. Literalmente, um hipócrita é um ator, é um artista, é alguém que finge ser algo que não é, ele interpreta um papel. Todos nós presenciamos isso na política e na religião, infelizmente. São as duas áreas hipócritas, na política e na religião. Em época de eleição, e está começando isso agora, né? Hoje mesmo eu vi um comentário de alguém falando que nós começamos a receber convites de tudo que é gente candidato a vereador. Pessoa que nunca falou com a gente, nem conhece, porque eles já estão garantindo o terreno, que agora são tudo bonzinho e por aí vai, né? Mas Jesus condenou esta atitude em Mateus 23, 28. E ele fala que nós não podemos ser falsos. Crentes de verdade devemos viver como crentes de verdade, não de aparência. Nós não podemos fingir, querer agradar os outros, mas sermos podres por dentro, porque Deus está vendo. Temos que ser humildes, reconhecer nosso pecado, nossas falhas, buscar a graça e a misericórdia e a ajuda de Deus, e não a atitude de fingimento, hipocrisia, tá bom? Temos que tirar isso da nossa vida. E se estamos com problemas, pedir ajuda, confessar os pecados a Deus e buscar o seu perdão, a sua restauração, como lemos em 1 João 9. Outro pecado que Pedro lista, que temos que tirar da nossa vida para crescer na salvação, é a inveja. Inveja é querer ter ou ser como os outros. É não se contentar com o que temos ou com o que somos. É não se contentar com o que os outros têm e desejar aquilo para nós. Na origem da palavra inveja, ela significa destruir a si mesmo. Olha que interessante. Inveja significa destruir a si mesmo. Porque o invejoso, no fim, ele só causa mal para si. Ele destrói a si mesmo. Nós não devemos invejar ninguém, nem cobiçar as coisas dos outros, os cargos dos outros, as funções dos outros, mas sermos felizes com o que temos. Se pudermos melhorar, Deus seja louvado, mas não invejando ninguém. Cada pessoa é uma pessoa, Deus tem um plano diferente para cada um, e dentro da igreja não podemos invejar os dons dos irmãos, os talentos dos irmãos, os cargos uns dos outros. Não. Né? Vamos ser satisfeitos com o que Deus tem feito em nossas vidas e buscarmos viver uma vida para a honra e glória dele, tirar toda a inveja do nosso coração, sermos satisfeitos. Ele fala também das maledicências ou murmurações. E aqui tem dois aspectos. Primeiro, falar mal dos outros e murmurar. Dois pecados aparentemente pequenos e infelizmente muito aceitos, mas que impedem o nosso crescimento. A maledicência é no original significa morder por trás, olha só. E é isso mesmo, é quando machucamos os outros pelas costas, falando mal das pessoas. Nós não podemos ter essa atitude na nossa vida, esse pecado é muito manifestado nas fofocas e devem ser abandonados pelos filhos de Deus, por aqueles que são novamente nascidos, aqueles que são salvos pela graça de Deus e lavados pelo sangue de Jesus. Ficar falando mal dos outros vai nos impedir de crescer espiritualmente. Já a murmuração tem mais a ver com a reclamação. Reclamar da vida, das coisas, das pessoas, das situações, nunca está satisfeito com nada, sempre infeliz, ingrato e mal. A pessoa murmuradora, ela acaba sendo uma pessoa amarga. A pessoa que vive murmurando, ela se torna desagradável. E ela fica soltando sons de murmúrio.
Esse tipo, parecendo um animal. Né? É esquisito, mas é assim mesmo, não é? Ficar resmungando. Não, isso não deve ser a marca de um salvo, de um filho de Deus, de alguém que quer crescer na salvação. Todos esses pecados que Pedro listou, normalmente são muito sérios. A gente para pensar, eu não estou matando, roubando ninguém, mas está com esses pecados no coração e impedem o nosso crescimento espiritual. Então, se você é salvo por Cristo, você já é um crente, um filho de Deus, e deseja crescer espiritualmente, Deus nos ordena a crescer, lance fora os pecados do seu coração. Abandone, arrependa-se desses pecados, tire-os completamente da sua vida. Peça perdão a Deus, confesse-os a Deus e peça ao Pai purificar. Substitua esses pecados por virtudes do Espírito Santo. Somente tirando esses pecados da nossa vida, pela graça de Deus, pelo arrependimento, pela confissão, é que nós poderemos espiritual, crescimento na salvação. Então nós devemos crescer na salvação, primeiramente, deixando os pecados do nosso coração. Essa lista aí do versículo 1. Nós devemos crescer na salvação também nos alimentando da palavra de Deus. Alimentando-nos da palavra de Deus. Na chamada aí para a mensagem que eu coloquei no grupo, coloquei o versículo e algumas figurinhas, inclusive uma mamadeira e um copo de leite. E olha o versículo 2 para entendermos o porquê. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha só aqui a chave. Para que nos seja dado crescimento para a salvação, crescimento na salvação, crescimento da salvação, nós temos que desejar ardentemente como um bebezinho recém-nascido o leite, o mamar, o alimento para a gente ser fortalecido, ficar satisfeito e crescer. Comer para fortificar. Tem que se alimentar da palavra de Deus para crescer espiritualmente. Não tem outro jeito. Além de tirar o que não presta da nossa vida, a gente tem que substituir. Colocar o que é bom. Encher a nossa vida, nossa mente, nosso coração daquilo que é bom. Nós temos que nos alimentar do genuíno leite espiritual. Ou leite racional, outra versão da Bíblia diz isso. E trata-se justamente da santa palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas. Nós temos que nos alimentar da Bíblia. Ler a Bíblia, estudar, meditar, decorar, aprender, cantar, conhecer, crer, praticar a palavra de Deus. Temos que encher nossa fortalece na fé, nos dá saúde espiritual e nos dá as condições de crescermos espiritualmente. Irmãos, é a palavra de Deus que dá crescimento espiritual e nada mais. Não é a música é importante, mas é a palavra que vai nos dar crescimento e não a música, não shows. Né? Vivemos numa época que as pessoas são atraídas pelos shows gospel, né? Mas não é isso que vai dar crescimento espiritual. É o entretenimento que vai dar crescimento espiritual. Não é o tempo que somos crentes, o tempo que estamos na igreja. Não é o muito falar, o muito conhecer. Não é a formação secular, acadêmica ou intelectual. O que dá crescimento espiritual é a palavra de Deus. Ela é o alimento. Ela é o leite racional, ela é o alimento sólido, ela é aquilo que precisamos para crescer espiritualmente, para ficarmos fortes na fé. Pedro ardentemente e afetuosamente são as duas palavras usadas nas versões aí da Bíblia. Quando fala muito, a gente quer tanto a palavra que isso arde em nós, esquenta, ferve. É a gente querer até conseguir. Igual o bebê. O nenenzinho, quando ele quer mamar, ele começa a chorar, e ele chora, e ele chora, e ele chora, ele grita, ele fica vermelho, ele começa a arder até que deu mamar para ele. E só quando ele pega o mamar, ele fica satisfeito. E aí ele mama ali todo feliz, né, se satisfaz e para de chorar. É essa atitude que devemos ter pela palavra de Deus. Desejar ardentemente, querer muito a palavra. O Luigi, nosso filho, até hoje ele gosta muito de mamar e ele deseja ardentemente o mamazinho dele. E quando ele quer o mamar, ele chega, papai, faz para mim.
E aí ele pede até que eu faça. Enquanto não entrego o mamar para ele não está satisfeito. Ele quer o mamar, insiste. É esta atitude que a criança tem pelo leite que nós temos que ter pela palavra de Deus, para ficarmos cheios dela, alimentados por ela, satisfeitos por ela. Ela é o nosso alimento. E a palavra afetuosamente, usada em outra versão, tem a ver com esse desejo intenso também, mas desejar com afeto, com carinho, com amor, com gosto, com vontade. É não desejar a Bíblia ou considerar a Bíblia um peso, algo ruim, uma obrigação ou um fardo pesado de carregar. Como infelizmente muitas pessoas tratam, até muitos crentes, tem que ler a Bíblia. Não, se eu não ler a Bíblia, o pastor vai pegar no meu pé. Tem que ler, eu não gosto, eu não sinto prazer. Não, é o contrário, é ter esse carinho, este prazer. O bebê, quando ele quer o mamar, ele quer muito e aquilo é bom para ele, tem prazer, tem alegria naquilo. Nós temos que ter este prazer, este afeto, este amor pela palavra de Deus. Querer muito a palavra e amar a palavra de Deus. Tê-la como algo bom e especial. Eu quero ler alguns versículos. Você não precisa procurar na sua Bíblia, apenas escute. Alguns versículos que mostram como devemos tratar a palavra. Desejo ardente e afetuoso pela palavra. Primeiro 1 e 2. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem bem-aventurado, a pessoa bem-aventurada, abençoada e muito feliz, ao invés de ficar no meio das coisas do mundo, tem prazer na lei de Deus e medita nela de dia e de noite. Salmo 42, 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas. Ó Deus. Olha a atitude do salmista, ele suspirava, ele sonhava com a palavra de Deus. Era algo bom para ele, especial. Salmo 119, 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Olha só, ele tinha todo o prazer do salmista estava na lei de Deus. E o mesmo Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O salmista declara, eu amo a palavra de Deus, eu amo a lei do Senhor e medito nela o dia todo. E Jeremias 15, 16, o profeta diz, acharam-se as tuas palavras e eu as comi. E as tuas palavras eram para mim gozo e alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Usando essa figura de linguagem da alimentação, a Jeremias falou, eu achei a tua palavra e comi, me alimentei dela. E elas foram alegria para o meu coração. Irmãos, assim deve ser o nosso desejo pela palavra de Deus, pelo nosso alimento espiritual. Só nos alimentando da Bíblia é que nós vamos crescer. Então não tem outro jeito. Tem que ler a Bíblia e ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, pensar na Bíblia, decorar a Bíblia. Gastar tempo. Criar uma rotina, criar um hábito devocional, ler a Bíblia todos os dias. Ler um capítulo por dia, 2 capítulos, 3 capítulos, ler a Bíblia toda em um ano. Pegar um livrinho devocional para acompanhar a leitura, um pão diário, uma meditação diária. Pegar um outro livro que ajuda a entender melhor a Bíblia, mas gastar tempo com a Bíblia, ler, estudar, se alimentar dela. Muitos querem a Bíblia, mas querem só aquilo que agrada, de forma leve, fraca e rala. Como um leite artificial, que não alimenta ninguém, que não sustenta, que não tem vitamina. Muitas pessoas querem o alimento falsificado, adulterado, e não a palavra de Deus pura, completa, viva, com todos os seus elementos e nutrientes. Deixa eu explicar. Muitos gostam das partes da Bíblia que falam do amor, do perdão, de como Deus é bom. Mas não gostam das partes que falam da justiça de Deus, da ira de Deus, da santidade de Deus, da condenação eterna, do inferno ou do pecado. Gostam de discursos leves que falam de alegria, de bênçãos, de cura e de preferência sobre esta vida e não do céu ou do inferno da eternidade. Duas experiências que eu passei eu compartilho com vocês de modo resumido. Ainda na adolescência,
levamos uma e após a pregação foi uma pregação de Jonas, bem expositiva do livro de Jonas, uma mensagem bíblica clara sobre a salvação de Deus, o arrependimento e tudo ali que envolve o livro de Jonas. E após a mensagem eu perguntei para essa visitante, gostou da mensagem? Falou, com um rosto bem triste, abatido, disse assim, não gostei muito. Eu até assustei, né? Normalmente as pessoas falam que gostam. Mas eu não gostei muito, não. Eu prefiro mensagens que me façam sentir bem. E naquele momento eu fiquei pensando, a mensagem estava clara da palavra de Deus. Nada vai nos fazer sentir melhor do que crer na verdadeira palavra de Deus, bem explicada e anunciada. Mas o fato é que ela queria ouvir outras coisas, né, que exaltam o homem. E já alguns anos depois, já como missionário, pregador e visitando as igrejas, numa das igrejas que nos apoiam, após a pregação, um senhor chegou depois do culto, elogiou a mensagem e já foi falando assim, pastor, temos que pregar mais sobre, falar mais sobre amor, pastor não pode ficar falando de pecado não, porque senão o visitante não volta da igreja, vai ofender as pessoas, a gente tem que falar de amor. Temos que falar de amor, Deus é amor, mas Deus é santo, Deus é justo, e Deus fala do pecado também, né? Ele fala da santidade, fala do inferno. Um pastor, um pregador, tem que pregar toda a Bíblia e dar toda a palavra de Deus para o povo, senão ele estará fazendo um trabalho incompleto. Ele vai estar servindo só o feijão e não vai ter arroz, não vai ter carne, não vai ter salada, né? Ele vai estar servindo só uma parte do leite, não vai ter todos os nutrientes, não vai alimentar. A gente precisa de toda a palavra de Deus, todo o alimento. Quando a gente é novo convertido, começa pelo leite. A gente não dá churrasco para o bebê. Dá o leite, dá papinha, depois dá uma fruta, depois começa a dar comida e depois o churrasco. Então é assim na vida cristã também. No começo a gente faz o estudo bíblico, começa aprendendo as doutrinas básicas da fé, as partes principais ali mais simples. E à medida que os dias, as semanas, meses e anos vão passando, nós vamos nos aprofundando na palavra e conhecendo todo o desígnio de Deus. Jesus nos mandou pregar toda a sua palavra, tá bom? Então, não queira apenas a parte da Bíblia que lhe agrade, queira toda a palavra. Como as crianças, né? A gente faz o prato ali e eu não quero essa verdura aqui não, eu não quero essa salada aqui, eu quero só a salsicha e o nuggets, né? Não, tem que comer tudo. É o prato completo, é a refeição completa. Toda a palavra de Deus. Infelizmente, muitas igrejas e religiões estão cheias, né, de pessoas que agrada. O foco da teologia da prosperidade é isso, pregar só trechos da Bíblia que são convenientes, que agradam as pessoas. O foco das seitas é justamente isso, é distorcer a Bíblia, pegar só aquilo que agrada e tem toda a verdade. Isso é pregar a Bíblia de forma adulterada, falsificada e não vai servir para nada. Alimentos falsos ou fracos podem até alimentar na hora, mas não sustentam, fazem mal para a saúde e prejudicam a longo prazo. Às vezes, num momento de necessidade, a gente tem que pegar um miojo ali e fazer, né? Não tem nada, não tem tempo. Mas se comer miojo todo dia, não comer arroz e feijão, comer salsicha todo dia, ou comer doce e chocolate todo dia, tem horas para isso, tem momentos para isso, tem ocasiões para esse tipo de alimento. Mas não pode ser todo dia. Vai ficar doente, vai passar mal, pode até morrer. A gente tem que pegar toda a palavra de Deus, não adulterá-la. Quem prega só uma parte da Bíblia está pecando. O apóstolo Paulo, ele disse 7, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então Paulo ele disse, olha, eu e meus amigos, nós não adulteramos. Prega a Bíblia como ela é, do início ao fim, pregando como se estivéssemos diante de Deus, falando a verdade em Cristo Jesus. E deve ser a minha responsabilidade como pastor, de todos os pastores que realmente são chamados por Deus e de todo crente. E todos nós temos que ter este tipo de ouvido, de ouvir e aprender toda a palavra de Deus, todo o desígnio de Deus. Tem partes que nós não vamos gostar muito. Não acharemos tão agradáveis na hora, mas precisamos, necessitamos.
Se Deus deixou, é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então nós devemos crescer na salvação, tirando da nossa vida todos os pecados do coração, pela graça de Deus, e nos alimentando da palavra. E isso é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, decorar a Bíblia, ouvir as pregações, se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia precisa fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, da nossa rotina. Ela que vai nos alimentar, nos fortalecer o crescimento. Quanto mais a Bíblia entrar, mais o pecado sai. É como um copo, né? Você vai jogando um líquido, o que está dentro vai saindo. Quanto mais a gente se enche da palavra, mais o pecado sai. E por último, amados, nós precisamos crescer na salvação, devemos crescer na salvação, tendo certeza da salvação. Pode parecer irônico isso, mas é verdade. Só iremos crescer na salvação se de fato somos salvos. Olha, Pedro conclui o pensamento aqui. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está falando, abandone o pecado, deseje ardentemente a palavra de Deus como crianças recém-nascidas, para vocês crescerem na salvação. E aí ele diz, se vocês de fato já experimentaram que Deus é bom. O crescimento espiritual é importante, é fundamental na vida cristã. Mas ele só vai existir, só será real se a pessoa já experimentou a bondade de Deus na vida dela. Ou seja, se ela já recebeu Jesus como Salvador, se ela já se tornou filha de Deus pela graça, se ela já foi salva dos seus pecados, remida dos seus pecados, se ela já foi perdoada, transformada, se o Espírito Santo de Deus já habita nela. Esta experiência de conversão é um ato de fé, uma obra o dia em que o pecador, ao convencido pelo Espírito, ele arrepende-se dos seus pecados e ele crê em Jesus como Salvador. Se você já teve essa experiência na sua vida de colocar sua fé em Cristo, você já é salvo. Lembra que no domingo nós estamos falando em 1 João, e o foco de João é justamente nos dar a certeza de salvação se cremos em Cristo. Se você já crê em Cristo, agora o próximo passo é crescer na fé, crescer na salvação. Agora alguém que Senhor, em seus delitos e pecados, precisa primeiro experimentar a bondade de Deus. Precisa crer dos pecados, crer em Jesus como Salvador. Para poder, então, como filho de Deus, agora crescer na salvação. Você que me ouve, tem certeza da sua salvação? Se você morresse agora, você iria para o céu. Se Jesus voltasse agora para buscar a sua igreja, você iria para o céu com ele. Você tem certeza que seus pecados já foram lavados pelo sangue de Cristo? Você já colocou sua fé em Jesus, somente em Jesus, na obra dele na cruz? Ou você ainda confia nas suas obras, na obra de outras pessoas, em outros nomes? Talvez você ainda nem parou para pensar na eternidade. Antes de pensar em crescer na salvação, ser quem nasceu. Só se desenvolve quem nasce. Só cresce na fé quem nasceu de novo. Só se desenvolve na fé quem... Se você ainda não nasceu de novo, basta crer em Jesus. Quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele falou, basta crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida ele não vai perecer, mas terá a vida eterna. Todos que nasceram de novo, agora então podem crer na sua salvação, na sua fé, sendo cada dia mais parecidos com Cristo, buscando a semelhança com o nosso Salvador, com o salvo. Não vai compreender a palavra de Deus e por isso não vai crescer. Paulo diz em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque cura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tudo, enquanto discernido, mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente. Quem não nasceu de novo, o homem natural, não pode entender a Bíblia,
crescer espiritualmente. Mas aquele que já confiou em Jesus e já nasceu de novo, compreende as coisas de Deus, porque agora tem o Espírito Santo dentro de si para iluminar, para esclarecer, para ensinar. Agora vai família de Deus e vai poder se desenvolver na fé, amadurecer, buscar a semelhança com Cristo. Se você não tem desejo algum pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, não tem crescido na salvação, provavelmente é porque ainda. Então é hora de acertar sua vida com Deus e crer em Jesus como seu Salvador. Deixar o pecado, deixar a fé no único que pode salvá-lo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você já colocou sua fé em Cristo e sabe que está afastado de Deus, está longe de Deus, não tem crescido, está estagnado, está parado, como um bebê com problemas, uma criança com deficiência, ou tem piorado na fé, tem pecado, se afastado do Senhor, é hora de parar, refletir e voltar correndo para os braços de Jesus. Arrepender dos pecados e voltar para Jesus, confessar seus pecados a Deus e se alimentar da vida. Mas é salvação. Você é salvo? Já tem Jesus como seu Salvador? Para terminar, amados, eu quero perguntar: você tem crescido na fé? Você pode olhar para a sua vida e você observa uma melhora, um desenvolvimento, um crescimento? Precisamos crescer na salvação. Devemos crescer na salvação. Temos que nos esforçar para isso. É a vontade de Deus e é nossa necessidade. Não seja um anão na fé. Não seja um doente na fé. Não seja alguém que não cresce, que não melhora. Cresça. Cresça como Deus deseja. Deus vai lhe dar a capacidade. Jesus vai dar a capacidade. O Espírito Santo vai dar o crescimento. Do abandono dos pecados, de uma alimentação sadia, que é uma alimentação da palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Temos salvação. Se você é salvo, cresça, abandone os pecados, alimente-se da palavra. Se você ainda não é salvo, na sua fé. Aqui e dizer que tenho orado por vocês, pedir que continue orando por outros. Tem sido difícil para a nossa igreja esse tempo longe, sem reuniões. Eu tenho orado na direção do Senhor sobre o que devemos fazer e possibilidades. Além de nos alimentarmos aqui com as mensagens, mas buscarmos algum jeito de ter comunhão, de orarmos uns pelos outros e de demonstrarmos esse afeto, esse amor entre os irmãos. Aos amigos, que não são aqui da nossa igreja, mas que têm ouvido e participado aqui das mensagens, Deus abençoe a vida de vocês. Fico muito feliz em tê-los aqui. E minha oração é que a palavra do Senhor pregada alimente a sua vida e ajude você na sua vida cristã, na sua caminhada com Deus. Tá bom? Nós vamos encerrar com uma oração e vamos crescer, deixando o pecado e nos alimentando da palavra. Vamos ser mais parecidos com Jesus, desenvolver a salvação que Ele nos deu. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude. Pai querido, obrigado por estes minutos em que meditamos juntos na Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê o crescimento espiritual por meio da Tua santa palavra, possamos nos alimentar dela diariamente, corretamente, e também, ó Deus, através do abandono dos pecados. Tira de nosso coração e de nossa vida tudo que não agrada ao Senhor. Rogo por todos que me ouvem, se porventura alguém não é salvo, não tem certeza da sua salvação, que venha crer em Jesus agora, neste momento, colocar toda a sua fé no Teu Filho, ó Pai único, que pode nos salvar, aquele que morreu na cruz por nós. E que cada irmão, cada salvo, possa se desenvolver, crescer na fé e amadurecer, sendo mais semelhante a Cristo. Não deixe-nos estagnados e parados, mas crescendo para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai, por tão grande salvação que nos deu, pelo Teu Espírito que em nós habita e pelo consolo que o Senhor nos dá. Ajude-nos nesses dias
Ajude que logo possamos voltar a nos reunir como igreja. Salve vidas, ó Deus, as pessoas que estão aflitas e sofrendo. Cuide daqueles que estão doentes, das nossas autoridades e de todos os nossos familiares. Nos dê uma boa noite, Pai, e obrigado por este tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, obrigado pela atenção. Espero que a palavra tenha sido uma bênção para a sua vida. Terminando aqui, eu já carrego ela no YouTube, no canal. Se você quiser ouvir as mensagens anteriores, estão todas lá. Fique à vontade para compartilhar, para espalhar a palavra de Deus, a mensagem para outras pessoas. Vamos juntos, pela palavra e pelo abandono dos pecados, crescer na salvação, sermos mais parecidos com Jesus, para a honra e glória dele que nos salvou na cruz. Um forte abraço a todos, tenham uma boa noite